Ora bem, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais um seminário aqui no âmbito do Universidade de Data Science and Engineering, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde hoje tenho o gosto de conhecer, primeira vez que nos cruzamos, e terei muito gosto em ouvir o colega. Ora bem, muito bom dia a todos. Era este o problema que vamos dar início a mais um seminário aqui no âmbito da Universidade de Data Science and Engineering, da Faculdade de Engenharia. Ok. Não sei como é que evito isto. Muito bem. Começando de novo, portanto, bem-vindos a todos. Então, como eu disse, mais um seminário acidentado do Universidade de Data Science and Engineering, e em que eu tenho o prazer de apresentar o colega Rui Correia, da Defined Crowd, que eu nunca tive o prazer de conhecer antes, e hoje só em forma digital. Espero que isso mude em breve. O Rui é Lead Data Scientist na Defined Crowd, uma das empresas que nos orgulha, digamos, pela relevância e pela importância do que fazem, e também pelo valor que tem mostrado. O Rui tem uma experiência extensa em NLP, em processamento de linguagem natural, com um doutoramento no CNU Portugal, e, portanto, eu vou-me calar, e estamos todos curiosos mais para ouvir o Rui, para ouvir a mim. Nos vai falar então sobre Juggling Speed, Cost and Quality on the Road Towards Data Excellence, e nós sabemos a importância de ter dados de qualidade, a excelência nos dados, não é? Rui, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Ok, bom dia a todos. Obrigado pela introdução, Carlos. Então, pronto, então este é o tema que eu vou falar hoje. Eu sou o Rui, sou o Lead Data Scientist da Defined Crowd, e hoje eu queria falar um bocadinho sobre aqui algumas considerações que nós temos sobre velocidade da anotação, custo e qualidade, e também falar aqui um bocadinho do que é isto do Data Excellence, que vamos ver que vai para além até destas questões que estão aqui. Antes de mais, aqui o Carlos já fez uma pequena apresentação, eu gostava mesmo assim de situar. Portanto, eu terminei o meu mestrado em 2010 no técnico em Engenharia Informática, e nesta altura eu estava já interessado na área de língua natural. Foi nessa área que eu fiz o meu mestrado, e trabalhei muito na área de Computer Assisted Language Learning. Portanto, eu trabalhava num sistema que era o RIP-PT, que ensinava português e vocabulário a alunos estrangeiros. E então, nesta altura, estava a trabalhar em geração de perguntas automáticas para avaliar os conhecimentos então destes alunos. Depois, em maio de 2018, terminei o meu doutoramento, também como o Carlos disse, no CMU Portugal. Aqui eu voltei mais para a parte de análise de discurso, e foi onde comecei realmente a ser exposto a esta estratégia de crowdsourcing, que vamos falar aqui hoje um bocadinho. Vocês certamente já conhecem também alguma coisa. E pronto, eu estava a tentar anotar instâncias de meta-discurso nas TED Talks, e que meta-discurso, nós, quando dizemos meta-discurso, tudo tem a ver com a forma explícita como nós introduzimos tópicos, concluímos, damos exemplos. Por exemplo, o que eu estou a fazer agora, não é? Hoje vou falar sobre, portanto, este tipo de cues que nós usamos na língua para guiar o discurso e para organizar o discurso. E esse foi o meu tema de doutoramento. Depois, quando terminei o doutoramento, aqui como uma luva, não é? Eu tinha feito grande parte do meu doutoramento foi a tentar perceber e a lutar contra sistemas de crowdsourcing menos sofisticados, como o Mechanical Turk, que era o que se usava mais na altura, pelo menos no nível académico. Então juntei-me aqui à Defined Crowd, que faz realmente este trabalho, mas de um ponto de vista comercial e também de um ponto de vista atual, moderno e sustentável, não é? Ok, então aqui a agenda para hoje. Eu gostava de começar aqui com os pensamentos iniciais, com algumas definições de conceitos, para alinharmos aqui também um bocadinho o nosso vocabulário. E depois gostava de entrar aqui na parte de avaliar qualidade em anotação de dados, ok? E aqui vai ser o core da apresentação. Eu gostava aqui de falar de 3 estratégias, como é que nós lidamos com elas no contexto de crowdsourcing ou não,
e são elas o Gold Set, Inter-Annotator Agreement e a validação por humanos. Depois, muito brevemente, falar aqui um bocadinho sobre estratégias para otimizar os processos de anotação de dados em relação à velocidade de anotação e ao seu custo. Considerações é que temos que ter. Aqui vamos falar em microtasking, que é um dos princípios fundamentais do crowdsourcing, e também em automação, e o que é que podemos fazer e o que é que está por fazer nesta área ainda. E depois, portanto, estas partes aqui vão ser um bocadinho mais práticas, e depois, no fim, eu gostava de falar aqui um bocadinho, como eu vos disse ali, do que é o Data Excellence, o que é que a comunidade está a discutir hoje, o que é Data Excellence e qual é a nossa responsabilidade como Data Scientists em garantir Data Excellence e porquê e quais é que são as consequências de a data não ser excelente, não é? Ok, então, a primeira coisa que eu gostava de falar, nós normalmente organizamos aqui o processo de anotação de dados e de geração de dados em 3 grandes categorias. Estas categorias verticais que temos aqui, que são geração, segmentação e classificação, ok? Pelo menos estes 3, pelo menos, ok? Depois subimos aqui nas linhas, eu coloquei, por exemplo, temos ali tipos de dados, portanto, se pensarmos que a primeira linha é um áudio, a segunda é texto, a terceira é imagem, nós podemos ver, por exemplo, o que é que seria geração de áudio? Seria coleção de speech, ok? Ter pessoas a gravar instâncias de speech. Por exemplo, uma geração de texto seria um trabalho de tradução, ok? Em que eu estou realmente a gerar texto numa segunda língua, e a geração de imagens poderia ser uma image collection segundo um tema. Em segmentação temos tarefas como tagar voice activity, portanto ter um áudio sample e conseguir dizer, olha, aqui tenho voz, aqui tenho silêncio. Normalmente é feito por arrastamento, numa interface que disponibiliza o sinal do áudio. Temos também coisas como o Name Identity Tagging, que vocês também conhecem certamente, Bounding Box Image Tagging, portanto desenhar caixas em imagens, e em classificação temos também um variado conjunto de possibilidades. Claro, aqui são alguns exemplos: classificar background noise num áudio, fazer topic classification num dado texto, fazer image classification, etc. Portanto, aqui tem uma matriz que nos rege mais ou menos o tipo de anotações que nós podemos encontrar aos longos dos nossos processos, e os mais comuns, ok? Depois há aqui, querias desde já separar aqui 2 approaches a data annotation. Portanto, à esquerda temos aqui a anotação através de experts. Esta talvez essa seja ainda uma forma tradicional de abordar a anotação de dados, e normalmente ela está relacionada com termos contratação de anotadores profissionais para os fins, para alguma daquelas tarefas que disseram. Normalmente também podem envolver linguistas, atores de voz para gravar certas frases. As vantagens desta abordagem é que nós temos um controle completo da situação. Normalmente estas coisas estas anotações até podem ser feitas in-house, ou quer dizer, na empresa, não é? E também estamos a lidar com experts e podemos ter um feedback iterativo até sobre a nossa própria anotação, ok? A dizer, esta classificação não é boa, se calhar vamos ter problemas aqui, e até se pode chegar a um acordo quando se está a anotar. Os problemas, desde logo identificados com esta abordagem, é que ela é muito difícil de escalar, não é? E hoje em dia, quando precisamos de massive amounts of data para os nossos algoritmos, para as redes neuronais e tudo isso, nós precisamos realmente de soluções que nos permitam escalar naturalmente, sem envolver demasiado latência, certo? E depois também temos outro problema que é muito importante hoje em dia, que é a falta de diversidade, ok? Nós, claro que podemos controlá-la, mas um grupo de experts contratado vai ter sempre uma variância menor do que temos acesso a uma crowd, como vamos ver aqui do lado direito. Do lado direito, então, temos o fenómeno do crowdsourcing. E este é baseado num conceito de 2004, que foi pela primeira vez falado em 2004 por Sorowiecki, que era o Wisdom of the Crowds. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tivermos suficientes pessoas que podem não ser experts a anotar uns dados, nós vamos conseguir atingir a mesma performance que os experts, ok? Crowdsourcing é definido por ter uma tarefa que nós pomos de forma mais simples, colocamos online, e temos uma pool de contributors, como nós lhes chamamos, que vão ter acesso a essa tarefa, podem resolvê-la e vão receber uma quantia monetária por a terem resolvido. Portanto, é um modelo completamente distribuído de anotação de dados. Por definição, ele então é escalável, não é?
é bastante escalável, nós temos acesso a muita gente facilmente e gente diversa. Nós temos acesso a muitas opiniões, a muitos backgrounds, e isso é uma das vantagens de usar esta metodologia. Por outro lado, perdemos aqui um bocadinho do controle, se não completamente. Nós não vemos as pessoas, nós não sabemos quem elas são, nós não temos um CV associado àquela pessoa, nós não sabemos se as pessoas estão a tentar explorar o sistema e a tentar ganhar dinheiro sem fazer a anotação corretamente. Portanto, há aqui toda um conjunto de ferramentas que nós precisamos de instalar e de criar para conseguirmos gerir então esta situação. Ok? Pronto, muito brevemente, aqui, crowdsourcing. Quando nós falamos de crowdsourcing, normalmente estamos a falar, quando temos uma tarefa para desenvolver, vamos dizer que queremos um determinado conjunto de textos anotados com um tópico, por exemplo. Vamos dizer que então temos um job é o holder para todos estes textos, e cada hit é Human Intelligence Task, seria um texto, imaginando, por exemplo. O que acontece normalmente é, portanto, nós temos ali todos os nossos textos, e o que fazemos normalmente, como eu falei anteriormente, temos aqui um fator de redundância. Portanto, nós multiplicamos aquele it por diversas it executions. Portanto, o mesmo texto vai ser notado por 3 pessoas diferentes. Quem diz 3 diz 4, 5, 6, 7, 10. Isto depois fica ao nosso critério. Portanto, a crowd vai ter acesso aqui aos milhares de hits que vão estar disponíveis para eles fazerem, eles vão respondendo. No final, quando tivermos as respostas todas que precisamos, temos um fenómeno de agregação em que utilizamos qualquer medida de agregação que seja suitable, que seja adequada àquele tipo de dados. Por exemplo, pode ser um majority vote, pode ser uma estratégia mais complexa, quando estamos a lidar com texto, e produzimos um resultado final. Portanto, cada hit vai ter um resultado final, e depois isto é naturalmente entregue ao stakeholder interessado nos dados, no nosso caso, o cliente. Ok? Então, aqui surgem as 3 dimensões que estão no título da apresentação: quality, speed e cost, não é? Normalmente dizem-nos pick 2, não é? Escolham 2. Portanto, se queremos uma coisa rápida e com alta qualidade, ela vai ser cara. Se queremos uma coisa barata e rápida, não vai ter qualidade. E se queremos uma coisa com muito qualidade e barata, então ela vai demorar muito tempo, não é? Na Define Crowd, nós estamos a trabalhar ali naquele bocadinho, não é? Nós estamos a trabalhar naquela interseção e queremos realmente que isto perceber todas as concessões que temos que fazer, sendo que qualidade realmente é uma das concessões que nós não fazemos, mas tentar, mantendo a qualidade, como é que conseguimos aqui mudar a forma como anotamos dados e como criamos informação de forma a ser o mais rápidos possíveis e mais cost-effective, não é? Outro desafio interessante de um sistema de crowdsourcing e da Define Crowd em particular é que nós temos aqui 2 stakeholders, e estas coisas, qualidade, velocidade e custo, querem dizer coisas diferentes e às vezes opostas para o stakeholder, umas vezes para o cliente e outras vezes para a crowd. Portanto, o nosso cliente o que é que quer? Quer low error rates, quer acesso rápido aos dados e quer pagar pouco por eles, o menor possível. A crowd, o que é que quer? A crowd quer que a sua performance seja avaliada de forma justa, quer receber rapidamente, quer que seja feito rápido o processamento dos seus dados e das suas contribuições, e querem um pagamento por hora o mais alto possível, não é? Portanto, nós temos que otimizar, para além destas 3 dimensões, para estes 2 stakeholders, para manter um ecossistema saudável de crowdsourcing. Ok, então passando agora aqui para a parte de qualidade. Como eu disse, falar aqui um bocadinho primeiro dos gold sets. Os gold sets são uma das estratégias mais usadas em crowdsourcing. Eles constituem um conjunto de tasks que são pré-definidos, para os quais nós sabemos a resposta. Ok? E o que acontece aqui é que nós vamos introduzir essas tarefas no meio daquelas executions que nós vimos. Portanto, enquanto a pessoa está a fazer a sua sessão de anotação, vamos dizer que a cada 10, a cada 20, nós vamos inserir um gold hit, um hit para o qual nós já sabemos a resposta, e depois vamos inferir performance tanto do job como do contributor, daquela pessoa específica, baseada na sua performance no gold hit. Okay? Aqui, para o Gold Hits, o que nós precisamos é de uma estratégia de comparação, e aqui, novamente, isto tem a ver com o tipo de dados que estamos a
que estamos a lidar. Se for uma classificação, por exemplo, nós podemos dizer que aquela pessoa só fez aquele gold hit com sucesso se tiver um exact match com a classificação que era suposta. Quando entramos em outros tipos de dados, como por exemplo Name Identity Tagging, podemos usar o MUC Score, que é uma das estratégias mais comuns para medir performance em Name Identity Tagging. Para transcription podemos usar qualquer medida de distância de texto, Levenstein Distance, ou podemos ir para coisas mais sofisticadas, com word2vec, essas coisas. E podemos ir para, em bounding boxes, temos, por exemplo, estratégias de intersection over union, em que vemos qual é a interseção das bounding boxes dos anotadores, e podemos então decidir se a pessoa passou ou não passou aquele gold hit, e também inferir a qualidade geral do dataset. Agora, as condições para usar gold sets, eles só podem ser usados quando o resultado da tarefa é indisputável, é inquestionável. Portanto, nós não podemos usar gold sets quando há algum nível de opinião. Por exemplo, se queremos avaliar um áudio consoante a sua qualidade, de 1 a 10, ok? Isto é uma situação em que nós não podemos usar um gold set. Eu não posso dizer que eu acho que é 9 e tem que ser 9, não é? As pessoas vão ter diferentes percepções da escala, portanto temos aqui de ter um bocadinho de atenção quando é que vamos usar gold sets e só usar nesta situação. Depois eles têm o problema que eles são caros de criar e são difíceis de criar. Portanto, nós aqui, para criar gold sets, nós precisamos de alguém que tenha a verdade absoluta, e normalmente recorre-se ou a crowd members, a contributors que nós já sabemos e que têm boa performance na nossa plataforma, ou temos mesmo uma equipa de experts que então vai fazer aquele gold set para nós depois podermos distribuí-lo na plataforma. Depois temos aqui também o caso em que os gold sets adicionam ao custo da anotação, portanto, são mais elementos mais tarefas que eu vou introduzir no meio da pipeline dos contributors e que eu vou ter que pagar, e estas anotações não vão ser entregues ao cliente, ok? Elas não têm esse propósito, são simplesmente tarefas de teste. E depois temos aqui, dependendo da frequência também com que introduzirmos os gold hits, a cada 10, 20, 5 tasks, os gold hits também não nos vão dar muitas oportunidades de avaliação, ok? Nós só vamos poder avaliar de 5 em 5 ou de 10 em 10 e vamos ter pouca informação sobre o dataset, a qualidade geral. Claro que isto depois também depende do tamanho da anotação. Ok. Então surge aqui outra medida, e eu nesta vou perder algum tempo, é uma das medidas mais utilizadas, que é o Inter-Annotator Agreement, que mede quão os anotadores estão a concordar entre eles, ok? Esta estratégia só pode ser utilizada quando temos então aquele mecanismo de redundância em que temos a mesma tarefa a ser resolvida por pessoas diferentes, ok? Mas eles ultrapassam aqui um bocadinho algumas das limitações dos gold sets, portanto. Não precisamos de crafting, não temos de fazer novas tarefas, porque simplesmente estamos a comparar quão é que as pessoas estão a concordar entre elas. É um mecanismo gratuito, ok? Por isso mesmo, não temos novas tarefas para adicionar, não temos que pagar por mais trabalho, não estamos a atrasar a coleção. E, ao mesmo tempo, usa toda a informação do job, ou seja, a cada anotação eu vou ter informação sobre esta métrica, e esta métrica vai evoluindo gradualmente à medida que o job vai sendo completo. E eu vou ter sempre informação aqui. Então, nós podemos pensar que esta métrica, o Inter-Annotator Agreement, poderia ser simplesmente a percentagem de vezes em que as pessoas concordam, certo? Mas, de facto, há muita research, há muita investigação sobre este tópico e surgiram métricas muito mais apropriadas para este propósito. E eu vou-vos dar aqui, através de 2 use cases, vamos falar aqui um bocadinho do que é que estas métricas querem dizer e ter um bocadinho de sensibilidade dos valores e da comparação delas. Portanto, vamos imaginar que temos aqui um cenário de anotação. Temos 10 documentos para anotar. Temos aqui 2 anotadores, ok? O 1 e o 2. E temos, basicamente aqui, vamos dizer que estamos a fazer language identification. Estamos a dizer, olha, qual é que é a língua deste documento? E temos português e inglês. E vemos que o anotador 1, o contributor 1, fez esta distribuição, 5 PTs, 5 ENs, e o contributor 2 pôs 6 PTs e pôs ali 4 ENs, portanto há ali um erro, não é? Há um dos erros. Portanto, se pensarmos na percentagem de agreement, vamos dizer que é 90%, ok? 90% deste dataset está correto.
Agora vamos pensar noutra situação. Temos a mesma 10 documentos, mas agora estamos a fazer topic segment, topic identification. Temos 10 categorias. Temos ali a distribuição do anotador 1, que são todas diferentes, uma para cada um, e temos a distribuição do anotador 2, em que há ali um erro na última classificação. Se formos medir isto como percentagem de agreement, nós temos novamente 90%. Mas a métrica que vos vou apresentar e que vamos falar aqui um bocadinho vai conseguir distinguir entre estes dois casos. Eu gostava aqui perdessem 30 segundos a pensar qual destes datasets vocês acham que teria melhor qualidade. Qual deles, se tivessem que escolher um, qual é que acham que está melhor anotado? Ok, a resposta aqui, esta medida vai nos dar, de facto, diferentes resultados para estes dois datasets. Ok. Se virmos aqui, vamos ter um K de 80 e aqui um K de 89. Por que é que este dataset é considerado com mais qualidade de anotação de mais alto Inter-Notator Agreement? Porque a carga cognitiva de lidar com 10 categorias é muito superior à carga cognitiva de lidar com 2. Portanto, um erro neste dataset é muito mais severo do que um erro aqui, porque aqui há mais expectativa que possa haver erro, ok? A tarefa é mais difícil, ok? O segundo use case, vamos ter a mesma anotação que tínhamos há bocado, portanto, é NPT, mas agora vamos ter uma segunda anotação em que temos, por exemplo, pode ser uma validação, este documento está bem escrito ou não. Temos aqui as respostas do contributor 1, temos as respostas do contributor 2. Novamente, temos apenas um erro, ok? 0.9. Mas, novamente, aqui vamos ter um K diferente. E o que é que temos aqui, novamente? Agora, temos a mesma duas categorias em cada um dos cenários, mas temos uma distribuição das categorias completamente diferente, ok? E então, o que é que acontece neste caso? Neste caso, o Inter-Notator Agreement, à medida que vamos apresentar, penaliza imenso a segunda situação. Porquê? Porque se imaginarmos aqui, se eu vir aqui, a categoria PT e a categoria EN têm um nível de performance, se nós observarmos-las separadas, elas têm um nível de performance, anotação alto, não têm muita discrepância. Agora aqui, não. O yes está quase sempre bem classificado, mas metade das vezes em que aparece no, eu tenho um problema de classificação. Portanto, é muito mais penalizado erros em categorias que aparecem pouco frequentemente, levam a penalização muito alta aqui, porque nós não estamos a conseguir representar bem a categoria não, neste caso, não é? Pronto. Ok, então o que nós vimos é que medir o agreement por percentagem, através de percentagem, não tem em consideração nem a carga cognitiva associada ao trabalho, ok, número de categorias, o que quisermos, e também não tem em consideração a distribuição dos dados, ok, das categorias, como é que estão distribuídos, o que é mais provável de acontecer. Para isso surge então esta medida, esta métrica já vem de 1960 e é o Cohen's Kappa. Eu gostava, ela é muito intuitiva, nós conseguimos perceber. Portanto, aqui na parte de cima temos o P, que é o agreement observado, e aqui temos então o agreement que pode ser dado à chance, a random. Ou seja, qual é que era o agreement? Se eu inserisse ali tags aleatórias, qual é que era o agreement que eu ia ter à partida? À sorte, ok? Nós podemos pensar no CAP e em todas estas medidas de Inter-Notator Agreement como a proporção do agreement observado que não pode ser atribuído à sorte, ok? E é assim que nós olhamos para todas estas medidas que vamos falar aqui. Ok, só como uma curiosidade computacional, se quisermos olhar, portanto, nós já sabemos que o P é aquele 0.9, o P é simplesmente a probabilidade do contributor 1 dizer PT e o contributor 2 dizer PT, mais a probabilidade do contributor 1 dizer EN e o contributor 2 dizer EN. Aqui conseguimos ver que é 5, ok? 5 em 10, aqui são 6 em 10, fazemos a multiplicação, temos 0,5, fazemos a conta, chegamos ao 0,8. Depois vocês podem olhar para os outros exemplos e tentar fazer o exercício de computar e conseguem perceber qual é que é a penalização e qual é que é a probabilidade de acertar à sorte nesta tarefa, em cada uma das tarefas. Como interpretação, portanto, quando nós temos um Observed Agreement de 1, nós temos um K de 1, portanto isto é o máximo, ok? É quando está tudo perfeito, a anotação está perfeita. O ponto 0 é importante perceber que não quer dizer que é quando toda a gente nunca está de acordo. Não, é quando
o agreement observado é igual ao agreement obtido by chance, ok? Portanto, o 0 situa-nos aqui numa situação em que eu podia ter ali um mecanismo automático de randomizar as minhas anotações e eu teria aquela performance. Pronto, claro, a região entre 0 e 1 é uma região em que temos o Observed Agreement maior que o Chance Agreement, e a região vermelha é uma região de erro, normalmente. Nem nunca chegamos ali. Se chegarmos ali, alguma coisa está muito errada. Pronto, esta medida que eu vos apresentei foi a primeira proposta, era o Cohen's Kappa. Isto só permitia 2 anotadores e só funcionava para nominal data. Depois esta métrica tem sofrido bastantes improvements ao longo dos anos. Tivemos o Fleiss Kappa em 71, que já nos permitia ter um número variável de anotadores. E mais recentemente temos o Krippendorff's Alpha, que é uma medida que vocês vão encontrar em muitos papers, muitas referências, que já lida com coisas como missing data. Portanto, eu já posso ter uns anotadores a anotar umas coisas, outros anotadores a anotar outras e conseguir fazer o cálculo sobre o dataset todo. Deixa-me lidar com dados ordinais, não só com dados nominais, como vimos aqui. É mais robusto a small sample sizes, portanto é uma das medidas em que se reporta muito qualidade de datasets e de anotação. Ok? Quanto à interpretação, portanto, no paper original do Krippendorff é dito que 0.8 é uma reasonable rule of thumb para a reliability dos dados. Ok, devia ser para aqui que estamos a apontar. E qualquer coisa entre 67 e 80 são apenas... Podemos ter ali tentative conclusions, mas não é um território em que podemos dizer que os dados têm muita reliability. Nós temos aqui este paper também de Landis and Koch, que ele é muito citado. Portanto, esta escala, eles assumem que é uma escala arbitrária, mas que é útil, e esta escala é muito usada também na literatura de crowdsourcing e de anotação de dados. Eles situam aqui, então, qualquer coisa menor que 0 é poor agreement, 0, 0.2 slight, 0.2, 0.4 fair, 0.4, 0.6 moderate, e depois entramos substantial e a partir de 0.8 almost perfect, que normalmente é a área onde nós queremos ficar. Ok, mas então vimos que o Krippendorff é uma medida que é usada, qualquer medida de Internotated Agreement. Já houve mais desenvolvimentos e vocês vão encontrar várias variações. Mas ela consegue encapsular uma data de coisas, ela consegue lidar com diferentes tipos de dados, ela consegue encapsular diferentes anotadores, diferentes números de anotadores, diferente a quantidade de hits, consegue ter em consideração a carga cognitiva, a distribuição das categorias, como vimos. Portanto, ela é muito expressiva. Na verdade, nós podemos usá-la em combinação, e normalmente usamos-la em combinação com os gold sets, porque elas querem dizer coisas diferentes e elas dão-nos informações diferentes. Há uma situação muito interessante, que é, por exemplo, que às vezes pode acontecer, que é termos um Internotated Agreement alto, mas um gold set score muito baixo. Isto normalmente quer dizer que há um misalignment entre o que nós achamos que estamos a pedir às pessoas para fazer e o que elas realmente estão a fazer. Portanto, elas estão a fazer um bom trabalho, elas estão a concordar entre elas, mas não estão a concordar com aquilo que nós desenvolvemos como a verdade, não é? Portanto, às vezes pode ser tão simples como um problema nas instruções. Podemos ter pedido às pessoas para fazer o contrário, às vezes falta lá um not ou qualquer coisa assim. Claro que este é um caso muito irrisório, mas são medidas que se complementam e são importantes olhar para elas. Finalmente, aqui na parte de Human Validation, às vezes é impossível ter uma resposta com a qual comparar, ok? Tanto para o Internotated Agreement como para os gold sets. Portanto, em processos de geração, por exemplo, quando eu estou a recolher áudio, eu não consigo comparar aquela resposta com nada. A pessoa gravou-me um áudio, agora tenho um áudio, eu não consigo comparar aquele fecheiro, fazer um equals, não dá, não é? Então, esta é uma das estratégias muito usadas em crowdsourcing também, é fazer um follow-up de um trabalho de geração com um validation job. Um validation job é um trabalho de classificação, basicamente, em que se diz se este hit, se a resposta da pessoa que gravou aquele áudio está correta ou não. Portanto, imaginemos que temos aqui pessoas a contribuir para um speech recording job, estão a gravar instâncias de áudio, e depois o que normalmente nós fazemos é metermos ali um job novo em que dizemos, olha, vejam lá se nós pedimos às pessoas para gravar esta prompt e o áudio que recebemos foi este. Esta prompt faz match a este áudio, ok? Sim ou não? Se não,
volta para a fila, volta para a regravação e continua. Se sim, entrega para o cliente. Claro que isto depois pode ser uma chain de filters e depois temos outras coisas como, ok, este fecheiro tem background noise ou não? Nós não queremos fecheiros com background noise. Tudo isto. Portanto, toda esta estratégia de validação é uma estratégia muito, muito utilizada também em processos de crowdsourcing. Ok. Agora indo aqui então para a parte de speed and cost. Microtasking. Como já vimos, uma das coisas que nós temos de ter em consideração quando estamos a fazer anotação de dados, crowdsourcing também em particular, é a carga cognitiva de cada um dos jobs que nós temos. Este conceito vem da teoria cognitiva e tem a ver com a quantidade de informação que nós conseguimos reter na memória ao mesmo tempo. Ao contrário dos experts, as pessoas que estão a participar num processo de crowdsourcing não vão investir muito tempo a ler instruções, a ter taxonomias de 20 categorias dentro da cabeça quando estão a fazer anotações, a ter demasiados processos dentro de um mesmo job, a fazer uma tradução e uma anotação de outras coisas. Portanto, enquanto nos experts nós podemos tirar um bocadinho partido disto, nós podemos lhes dar se calhar umas instruções de 3 páginas que eles vão perder 2 dias a ler e depois anotar os dados todos. Com o crowd não pode ser assim. Portanto, aqui o conceito de microtasking é realmente divide to conquer. Nós temos que dividir as tarefas no seu processo mais atómico possível para que as pessoas consigam fazer a tarefa, para já que elas sejam atrativas, não é? E depois consigamos ter uma cadência de desenvolvimento do trabalho que seja alta e consigamos fazer delivery dos dados. Ao mesmo tempo, e todas estas coisas estão ligadas, como vimos naquele diagrama no início, quanto mais atómico for o job, quanto menos processos, quanto menos informação nós tivermos no job, mais fácil será avaliar a sua qualidade, ok? Porque temos menos coisas que testar, é mais fácil dar as instruções, portanto, tudo isso. Então, quando estamos a falar de microtasking, há aqui três dimensões, 3 propriedades do job em que nós temos que olhar. Primeiramente, o tamanho do input, ok? Nós podemos ter, por exemplo, eu posso querer fazer name identity tagging em 1000 textos, mas cada texto, se calhar, tem 5 parágrafos. Eu, se calhar, quero pensar aqui um bocadinho no tamanho do input, ok? Se calhar vou dar um parágrafo por tarefa, vou subdividir e depois agrego para as pessoas também terem, novamente, carga cognitiva, conseguirem ver o parágrafo todo ao mesmo tempo no ecrã, otimizar também a interface, tudo isso. Por exemplo, aqui estamos a falar também da transcrição. Nós sabemos que a transcrição demora entre 4 a 5 vezes. Portanto, eu para transferir 1 hora de áudio, eu demoro 4, 5 horas de áudio, ok? Portanto, também partir aqui os segmentos para transcrever. Normalmente nós até usamos coisas de 20 segundos, queremos que seja realmente o mais rápido possível. Se a pessoa conseguir ouvir o áudio e manter a informação toda em memória, é ótimo para transcrever, é a forma mais fácil, sem ter que estar a ouvir várias vezes. Portanto, todas estas considerações também do input. Segunda, o número de processos que estão envolvidos, ok? Por exemplo, nós podemos pensar ali, eu mostrei-vos um bocadinho como é que nós fazemos uma validation, mas nós podíamos fazer uma validação que pergunta, se este fecheiro tiver background noise, ou não tiver o texto que era para ler, ou a pessoa não for nativa, ou não sei quê, então digam que não é bom. Qual é que é o problema disso? É que estamos a pedir demasiada coisa ao contributor. As instruções vão ser complexas, porque temos de dizer o que é nativo, o que é não nativo, o que é noisy, o que não é noisy, quais são as condições. Então, pensar realmente no número de decisões que nós estamos a pedir às pessoas para fazer e tentar minimizá-las, ok? Para que isto seja um trabalho automático e a pessoa fique expert em fazer background noise e consiga, ok, background noise, e consegue resolver várias tasks ao mesmo tempo. Novamente, isto implica sempre pensar, então, em custo, em velocidade, em qualidade, ok? Porque, claro, quando vamos separar, vamos adicionar custo à nossa coleção, ok? Mas, se calhar, estamos a fazer com que ela seja mais rápida e tenha melhor qualidade porque conseguimos controlá-la melhor. Portanto, sempre estas 3 dimensões aqui em causa. E depois, finalmente, a complexidade da tarefa. Pronto, eu já vos falei aqui um bocadinho. Se tivermos, às vezes nós já tivemos clientes que nos vêm com taxonomias com 40 elementos, às vezes taxonomias com hierarquias, querem toda essa anotação, e nós temos de fazer esse trabalho de desconstruir aqui um bocadinho que nós não podemos fazer essa anotação de uma vez só, ok? Nós temos, se calhar,
partir o texto e depois partir a taxonomia, se calhar fazer uma parte da taxonomia num job, outra parte noutro job e depois no fim juntar, ok? Portanto, pensar sempre que estamos a lidar com non-experts que estão a fazer este tipo de anotação e o que é que isso significa e ter esse cuidado, ok? Finalmente, outra das grandes áreas em que nós trabalhamos no Define Crowd é na automação, ok? Nós queremos focar a crowd no que ela, no que nós não conseguimos resolver automaticamente e realmente nós queremos gerar, nós queremos focar os humanos em coisas que só eles conseguem resolver. Nesta área nós temos tido imensos trabalhos e é uma das áreas em que trabalhamos mais e temos aqui várias teses de mestrado que fizemos. Por exemplo, Transfer Learning for Name Identity Tagging. Enquanto estamos num job de Name Identity Tagging, a uma dada altura nós podemos pegar num modelo que já foi treinado, fazer um freeze a umas camadas, aprender com o que já anotámos e anotar o resto e, em vez de pedir para as pessoas classificarem as name identities do início, pedir só um job de correção, ok? Estamos aqui a poupar tempo. Depois, tudo o que possa ser feito automaticamente com speaker identification, gender detection, para garantir que as pessoas que estão a falar são quem dizem ser, que temos uma distribuição de gender que seja de acordo com o que as pessoas disseram no seu perfil quando se inscreveram na nossa plataforma. Classificação de nativeness, também temos classificação automática de nativeness para não termos que estar a pedir esse... Claro que todas estas coisas depois têm graus de confiança e quando nós não temos muito confiança, nós à mesma validamos com humanos, mas tudo o que nós podemos otimizar. Background Noise Detection é uma das iniciativas que estamos a ter neste momento. Processos, modelos de reconhecimento de fala, para, por exemplo, fazer a primeira fase da transcrição e depois só ser preciso corrigir se já tivermos uma performance muito alta. Portanto, aqui nós temos realmente muito trabalho e é uma das áreas que nós trabalhamos mais. Ok, finalmente aqui entrar na última parte. Eu queria, aqui pronto, esta parte aqui que falámos até agora foi um bocadinho mais prática. Eu agora gostava de ir aqui para uma parte mais, também é prática, mas mais real da forma como os dados são utilizados hoje em dia. Portanto, nós todos os dias, ou quase, não todos os dias não, felizmente, mas todas as semanas nós lemos uma notícia sobre problemas. IBM Watson gave unsafe recommendations for treating cancer. Uber self-driving cars had a major flaw. They weren't programmed to stop for jaywalkers. Problemas com gender bias no Google Translate. Portanto, nós estamos a começar a entrar realmente numa sociedade que tem soluções comerciais baseadas em AI e que elas estão nas nossas vidas hoje em dia, ok? Nós usamos-las, nós somos influenciados por elas, nós tomamos decisões baseadas nelas e nós temos de ter realmente a consciência que maus dados não só produzem maus modelos, mas pior que isso, têm um impacto já na sociedade e onde vivemos hoje em dia, ok? E também há aqui isto é uma das coisas que se tem falado e o que eu tenho ouvido, que tem a ver com a crise de replicabilidade na ciência, ok? Porque os dados não têm sido alvo de grande trabalho sistemático, ok? Nós temos focado muito nos modelos, na matemática, em muitos dados, queremos muitos dados, e temos descuidado um bocadinho da qualidade e há aqui uma nuvem às vezes em relação aos dados, o que é que são, não se percebe muito bem. E nós temos que mudar esta mentalidade. Eu partilho aqui com vocês, acho que isto vem em março, não sei se algum de vocês assistiu aqui uma palestra do Andrew Ng sobre MLOps e realmente sobre este modelo de sair de um modelo model-centric para um modelo data-centric de Artificial Intelligence. Então ele explicava aqui uma experiência que eles fizeram e que aqui temos um número de exemplos de treino e aqui temos a Mean Average Precision e aqui temos um conjunto, vermelho é um conjunto de dados noisy e em verde é um conjunto de dados clean. Nós olhamos aqui para os 500 training samples,
Nós se tivermos um conjunto de dados noisy, nós para chegarmos à mesma performance que teríamos se tivéssemos uns dados clean, nós precisamos de 3 vezes mais os dados, portanto, de 500 para 1500. Portanto, o Andrew defendia realmente e tem feito trabalho nesta área de, às vezes não, mais vale olhar para os nossos dados, garantir que eles têm qualidade. Se calhar mais vale corrigir os problemas que temos nos dados do que anotar mais dados, ok? Temos muito cuidado com esta situação. Uma dos conselhos e das novas vertentes que eu tenho ouvido também é começar a olhar para os dados da mesma forma que nós olhamos para software, ok? Começar a olhar para os dados como uma infraestrutura de engenharia de inteligência artificial, tal como pontes, que são infraestruturas que permitem processos, ok? Os dados funcionam da mesma forma e eles têm que ter também têm que ser tratados também dessa forma e têm que ser projetados e têm que ser bem projetados para o fim, para o processo que lhes compete e que nós lhes queremos destinar. Portanto, aqui, novamente, focar em processo em vez de uma single metric of performance, ok? E é por isso é que isto é um bocadinho contra aquilo que eu estive a falar há bocado. Claro que a qualidade medível é importante, mas mais do que isso, ok? Nós precisamos de construir trust in data, ok? Nós precisamos de começar a olhar para data practices que são responsibles, e isso tem a ver, por exemplo, do nosso lado de crowdsourcing, tem a ver com a forma como pagamos às pessoas, a forma como avaliamos o tempo dessas pessoas, ok? E também a forma como construímos os datasets com balanceamentos que são sustentáveis e que são recomendáveis para tratar de certos problemas e de certas inequalidades, certo? Aqui, introduzir práticas de documentação que causam transparency e accountability. Portanto, quando estamos a anotar dados, qual é a finalidade daqueles dados? Como é que vamos anotar? Que decisões são tomadas? Manter um diário quando se alterar alguma decisão, se alterar alguma categoria, porque é que se fez? Tudo isso é importante disponibilizar com os dados e não só os data points, certo? E isto depois também nos vai permitir, se tivermos todas estas documentações, permite também responder a falhas, responder a erro. Ou seja, quando o nosso modelo, se calhar, der um resultado que nós não percebemos, nós conseguimos fazer um rollback, conseguimos ir para trás, perceber, ok, qual é que será o problema aqui nos dados, qual é que foi a decisão que fizemos que fez com que levasse a este. Portanto, é aqui esta questão de transparência e accountability que nós precisamos de começar a ter. Eu acho que aqui, e para terminar, eu acho que aqui as plataformas de crowdsourcing em particular, e as que são state of the art modernas, têm um papel crucial, ok? E esta é realmente uma das formas, a forma como a Define Crowd começa e olha para os dados. É realmente, não é simplesmente uma unidade de informação, já não é o que nós estamos a falar. O que nós estamos a construir é um processo sistemático de coleção de dados que permite contextualizar cada data unit com a entidade, com o processo que a gerou, ok? E isto vai desde garantir que temos distribuições uniformes de features importantes que estão a anotar, como gender, age, location, ter esta representação, conseguir acompanhar um dataset desta distribuição, conseguir dar esta informação ao cliente e a quem vai consumir os nossos datasets. E realmente, pronto, isto é o que eu estava a dizer, portanto, é assumir esta distribuição e também enriquecer o dataset com esta informação, não é? Portanto, nós toda esta informação de qualidade é importante também incluir, olha, esta pessoa suspeitamos que tem este nível de qualidade. Toda essa informação é importante de comunicar. Já estamos para lá de isto é a verdade, porque já não é assim, e há até já soluções que até encorajam ter diversas opiniões sobre a mesma unidade de dados, ok? Porque podemos fazer coisas diferentes com os nossos algoritmos quando temos esse tipo de informações. Mas pronto, demografia, o tempo, a altura do dia em que foi, por exemplo, gravada aquela voz ou que foi anotado aquele sample, tudo isso nós podemos começar a ter. Então, o ano passado que fui a este workshop, foi o primeiro workshop em Data Excellence, que foi na HCOMP, que é uma conferência de Human Computation and Crowdsourcing,
Eu gostei muito desta definição e queria deixar aqui também a definição. E eles diziam que data é excellent quando it accurately represents a phenomenon, ou seja, ela representa de forma fiável, de forma digna, de forma correta o que quer representar, não é? Ela é collected, stored and used responsibly, portanto há aqui a questão da responsabilidade. Ela é maintainable over time, eu acho que isto é uma das coisas que nós vamos ter que lidar no futuro, portanto nós vamos ter que estar sempre a adicionar aos nossos dados, garantir que os nossos dados ainda representam a realidade que nós queremos que eles representem, porque está a mudar, não é? Está sempre tudo a mudar, portanto os nossos dados têm que acompanhar isso. Ela é reusável, portanto, se ela representar accurately um fenómeno, então ela pode ser reusável e ela é suficientemente robusta para ser usável em várias aplicações, em várias soluções como representação desse fenómeno. Ela é empírica e ela tem poder explicativo, explanatory power. Finalmente, aqui a última coisa que eu vos queria deixar era aqui, acho que este é um livro que eu vos recomendo a ler, se vocês tiverem interesse, que é da Katie O'Neill. Ele chama-se Weapons of Math Destruction, e ela tem esta citação que eu gosto muito, e que diz que Big Data processes could codify the past. They do not invent the future. Doing that requires imagination, and that's something only human can provide. Portanto, é realmente esta definição que data excellence é uma coisa que vai estar ligada à forma como nós somos capazes de cuidar dos dados, ok? E cuidar deles inclui mantê-los ao longo do tempo e garantir que eles representam a realidade que nós queremos que eles representem, assumindo que essa realidade também está sempre a mudar, porque o nosso mundo está a mudar. Portanto, ter muito cuidado, e nós, como data scientists, somos responsáveis, e surgem também, há aqui uma coisa... Se vocês procurarem Data Scientist Oath, já começam a aparecer alguns, quase uns outros do Data Scientist a dizer eu sei que os dados apenas representam uma parte da realidade. Portanto, termos realmente essa sensibilidade, eu acho que é importante nós termos essa sensibilidade e só nós conseguimos trazer essa sensibilidade aqui ao mundo da Data Science e da inteligência artificial, ok? E não ficar aqui, muitas vezes, perdidos aqui com os modelos e com os dados, mas realmente percebê-los e conseguir tirar o melhor proveito deles. E pronto, e acho que é isso. Acho que era tudo o que eu tinha para vocês hoje.